Glória a Deus, boa noite, graça e paz. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Sempre uma alegria muito grande estarmos na presença de Deus. Culto de domingo à noite, dia da família, dia do Senhor, um tempo especial para nós nos colocarmos diante dEle, para adorarmos, para louvarmos, para entregarmos nosso melhor a Ele, inclusive acerca da nossa finança, do nosso tempo, dos nossos dons, talentos, mas também um momento para colocar o nosso coração diante do Senhor, para receber uma porção da Sua palavra. Eu entendo que a palavra de Deus é tudo que nós precisamos para que a nossa vida possa ter um norte, possa ter um rumo. A palavra de Deus, ela é mais do que suficiente para o cristão. Se um dia, por alguma razão, nós nos tornássemos impossibilitados de congregar, de cultuar juntos, mas se sobrasse a palavra de Deus e nós pudéssemos continuar lendo ela, seria o suficiente para nós. Nós temos na Bíblia tudo aquilo que é necessário para uma vida plena, abundante e feliz. Quantos creem nessa palavra? Por isso esse momento ele é tão especial. E eu tenho percebido desde o início do culto, Deus falando muito com essa igreja nessa noite, amém? Mas eu creio que Deus tem algo mais para ministrar ao nosso coração. Eu passei alguns dias falando com Deus e preparando uma mensagem, mas no final das contas, ontem à tarde, Deus mudou tudo aquilo que Ele tinha colocado no meu coração, me deu uma outra direção. Eu quero partilhar um pouquinho com você do que está na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 1 ao verso de número 3. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso 1 ao verso 3. Por gentileza, puder melhorar um pouquinho meu retorno, eu agradeço. Quantos encontraram, pode dizer amém? Você pode acompanhar no telão comigo. Diz a palavra do Senhor: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar nessa noite, eu quero te agradecer, porque é uma oportunidade maravilhosa estarmos reunidos como igreja na Tua presença. Nós estamos aqui como família na fé, como filhos e filhas que amam o Pai. Estamos aqui, Pai, porque cremos na Tua palavra. Estamos aqui porque sentimos prazer em adorar ao Senhor. Estamos aqui, Pai, porque sabemos que o Senhor tem algo para falar ao nosso coração. Precisamos da Tua instrução, da Tua direção, para que a nossa vida, Pai, seja alinhada de acordo com os Teus planos e propósitos, para que possamos ser edificados na nossa fé, fortalecidos na nossa esperança, que possamos, Pai, nos tornar mais parecidos com Cristo, e que a nossa vida possa valer a pena, e que essa geração, Pai, seja marcada pela graça do Senhor sendo derramada na nossa vida, e também aquilo que o Senhor fará através das nossas vidas. Abençoa-nos nessa noite, Pai, e que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Queridos, a vida cristã é uma grande jornada, e nessa jornada inclui quem nós somos, nossa identidade, inclui tudo aquilo que fazemos em todas as áreas da nossa vida, seja pessoal, familiar, profissional, espiritual, mas também inclui o futuro que Deus estabeleceu para nós. Essa é a jornada da vida cristã. Se o propósito de Deus incluísse apenas a salvação e a eternidade, bastaria no dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo
e o confessamos como nosso Salvador e Senhor, Ele nos recolher, nos arrebatar, porque o seu projeto, a sua obra estaria completa. No entanto, não é isso que Deus faz. Deus não nos arrebata no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Esse dia é apenas o primeiro passo de uma grande jornada. Quando Jesus ele fala a respeito de si mesmo, falando acerca do plano de salvação, no Evangelho de João, capítulo de número 10, ele se refere a si mesmo como a porta. E no Evangelho de João, capítulo de número 14, ele se refere a si mesmo como o caminho. Ou seja, Jesus ele é a porta, mas também é o caminho. A porta nos transfere de ambientes. Ou seja, quando passamos por Cristo, que é a porta, nós transicionamos do ambiente de morte para o ambiente de vida. Nós transicionamos do ambiente de perdição para o ambiente de salvação. Quantos podem dizer amém? Mas nós também precisamos andar pelo caminho. O caminho fala do trajeto que todos nós precisamos seguir nessa corrida que nos é proposta. E por várias vezes, ao mencionar a trajetória da nossa vida com Cristo, as Escrituras fazem um paralelo com a corrida. Em uma outra tradução bíblica aqui no Brasil, chama de carreira, mas não é a ideia de uma carreira profissional, mas de fato de uma carreira no sentido de uma jornada. A Bíblia fala isso. E ao escrever aos cristãos de Corinto, o apóstolo Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 24, ele diz: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Então olha só, aqui o apóstolo Paulo já está fazendo um paralelo com a vida cristã, assemelhando com aqueles que correm nos estádios, dizendo que aqueles que correm por causa de um prêmio. E ele está nos encorajando a correr de tal modo que alcancemos um prêmio. Por isso, querido, nós temos que alegrar o nosso coração na jornada da vida cristã, na corrida da fé, crendo que há um prêmio reservado para nós. Quantos podem dizer amém? E ele diz no verso 25: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Há um prêmio reservado para todos aqueles que correm. Por isso nós precisamos entender que nós não estamos correndo em vão. A corrida da fé, a jornada da vida cristã não é uma corrida em vão. E diferentemente daqueles que correm uns contra os outros, nós não estamos em uma disputa. Eu não estou correndo contra vocês, vocês não estão correndo contra mim, nós estamos correndo juntos. Estamos correndo juntos, cada um a sua corrida, cada um crendo que Deus tem uma coroa de justiça reservada para todos aqueles que cruzarem a linha de chegada. Portanto, queridos, o importante para nós não é chegar primeiro, mas chegar ao fim. Quantos podem dar um glória a Deus? Essa é a corrida que nos é proposta. Não é chegar primeiro, mas chegar ao fim. Por isso o apóstolo Paulo pode fazer sua famosa declaração na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso de número 7 e verso de número 8, ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E ele continua dizendo: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quantos amam a vinda do Senhor? Aleluia! Por isso, queridos, nós temos que estar dispostos a correr a corrida da fé.
correr a corrida da nossa vida cristã, não como quem corre para chegar primeiro, mas quem corre para chegar e atravessar a linha de chegada. Agora é verdade que na maioria das vezes nossa corrida, ela não se dá num caminho reto, levemente declinado, em que naturalmente a força da gravidade já nos ajuda. Quem já correu quando criança numa ladeira sabe como é. A própria força de gravidade te empurra e você acelera e você vai embora, mas não é assim. Tudo ficaria muito fácil se fosse desse jeito. A questão é que muitas vezes nosso caminho é cheio de obstáculos e infelizmente isso pode levar muitos a se cansarem, desanimarem e até mesmo desistirem. Quantas pessoas ao longo da sua corrida de fé, quantas pessoas até largaram bem, mas no decorrer da jornada, os obstáculos, as dificuldades, os problemas, foram gerando cansaço, foram gerando desânimo, e muitos desistiram, muitos pararam pelo meio do caminho. Ei, querido, Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir da minha boca, da parte de Deus, a partir dessa escritura. Não importa o momento da sua corrida, não importa o ritmo que você está correndo, não importa a velocidade na qual você está, o Senhor manda te dizer: não pare, não pare, não pare, continue. Esse é o plano de Deus para nós, é que nós continuemos na nossa corrida. E pensando sobre isso e olhando para o texto de Hebreus, quero pensar com vocês o que ele nos instrui para continuarmos a corrida que nos é proposta. Porque é verdade que em muitos momentos da nossa jornada a gente cansa, a gente desanima, mas não podemos parar. Primeira coisa que o texto nos ensina para continuarmos a nossa corrida de fé é nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Nos livrar de tudo que nos atrapalha. O verso de número 1 de Hebreus 12 diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. É isso que o texto nos diz. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Alguém disse certa vez que a corrida é o esporte mais democrático de todos, porque ela só exige uma roupa leve e um calçado adequado, e todo mundo pode correr. Aliás, para uma corrida, na verdade, nem necessariamente se precisa de um calçado, porque se pode correr descalço. Meus meninos que o digam, todos os dias eles descem lá para jogar futebol, e eles correm de um lado para o outro, na maioria das vezes descalço, e eles vão arrancando as tampas do dedão. Todo dia tem um dedão sem uma tampa. Acontece, é com criança. Mas a verdade é que qualquer um pode correr. Entretanto, se nós formos dar uma olhada dentro do padrão de fato do esporte da corrida, a gente poderia olhar para dois personagens muito marcantes. O primeiro deles é o Usain Bolt. Acredito que a grande maioria conhece. Jamaicano, multicampeão olímpico, campeão de várias provas. Usain Bolt, ele é chamado de fundista, porque a melhor prova dele são os 100 metros rasos. Mas o Usain Bolt, ele tem uma característica muito interessante. Ele tem 1,96 m de altura e pesa aproximadamente 86 quilos. E é o homem mais veloz do mundo. Mas existe um outro corredor muito pouco conhecido, chamado Eliud Kipchoge. Ele é etíope. E ele tem apenas 1,67 m e 52 quilos. E ele é um maratonista. Ele foi multicampeão de maratonas ao redor do mundo. E uma maratona tem 42 quilômetros. Existe uma diferença muito grande entre esses dois corredores.
Então o que nós podemos entender? Que apesar de que toda corrida seja democrática e qualquer um pode correr, nem todo mundo está habilitado a correr longas distâncias por um longo período. E qual é o paralelo que nós fazemos com a nossa vida cristã? É que a nossa vida de fé, a nossa corrida de fé, ela não é 100 metros rasos. Ela é uma grande maratona, que dura uma vida inteira. Por isso nós precisamos estar preparados para essa corrida. Se o Usain Bolt decidisse correr uma maratona, ele ia ter sérias dificuldades, porque ele tem um porte físico, uma capacidade muscular, um biotipo apropriado para correr os 100 metros. Depois disso, acabou o atleta. Se ele quisesse correr uma maratona, ele teria que se livrar de muita massa muscular. Ele teria que mudar totalmente a sua rotina de treinos. Ele tinha que transformar a sua rotina alimentar, para depois de muito tempo, abandonando muito daquilo que ele vem carregando ao longo dos seus anos de treinamento, ele pudesse estar habilitado e pronto para correr uma maratona. E é mais ou menos isso que a Bíblia está dizendo para nós. Nós somos os responsáveis por nos livrar de tudo aquilo que nos impede de correr com desenvoltura a corrida que nos foi proposta. Todos nós estamos em uma corrida. Foi proposto para nós quando entregamos a nossa vida a Jesus. Tem uma linha de chegada. Precisamos estar entusiasmados para cruzá-la, sabendo que há um prêmio a ser recebido. Mas para continuarmos correndo, precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. É isso que o texto fala: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E a primeira coisa que impede a nossa corrida, como o texto fala, é o pecado. O pecado nos atrapalha. O pecado sempre vai ser o maior vilão da nossa vida. É verdade que Cristo na cruz do Calvário, Ele pagou o preço do pecado, Ele perdoou os pecados, mas não significa que nós deixamos de pecar. E o pecado, ele sempre vai ser um atrapalho que impede a nossa corrida. Mas o escritor de Hebreus, ele não está falando do pecado acidental, ele não está falando do pecado ocasional, ele não está falando daquele pecado que às vezes nos pega de surpresa, como aconteceu com o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima. Quem se lembra do Vanderlei Cordeiro de Lima? Maratonista brasileiro, foi campeão de algumas provas. Nas Olimpíadas de Atenas em 2004, ele estava em primeiro lugar, quando, chegando no final da maratona, um irlandês invadiu a pista de corrida e agarrou o Vanderlei Cordeiro de Lima, tirou ele da prova. Foi necessário algumas pessoas entrarem para livrar ele daquele irlandês, para que ele continuasse a corrida. Ele chegou em terceiro lugar. Anos depois ele ganhou uma medalha de honra ao mérito, pelo esforço e dedicação de não desistir da corrida. O escritor de Hebreus não está falando desse tipo de pecado, que nos surpreende num momento em que a gente não estava esperando. Ele está falando, de fato, daqueles pecados ao qual nós mesmos nos agarramos, aos pecados que nós mesmos nos apegamos, como se fossem pecados de estimação. São esses que nos atrapalham, são esses que impedem a nossa corrida. Por quê? Porque eles estão sempre sendo carregados conosco, e eles colocam um peso extra na nossa vida, torna a nossa corrida mais lenta, torna a nossa corrida mais pesarosa, cheia de obstáculos. E sabe, queridos, os pecados que parecem que são os inofensivos, são aqueles que mais nos atrapalham. Por exemplo, mentira. Tem gente que está sempre apegada a uma mentirinha, viciou em mentir, em pequenas coisas, mas essa mentirinha, como um pecado que fica agarrado a você, te impede de correr com desenvoltura, te impede de desenvolver uma vida cristã mais sólida, mais forte, mais eficaz, mais resolutiva. Murmuração, crente que vive agarrado à murmuração, de cada 10 palavras que ele fala, 9 é para reclamar de alguma coisa. O crente que murmura
ele não consegue correr a sua corrida com desenvoltura. Crente que se acostuma a usar a sua boca, ao invés de profetizar sobre as pessoas, pregar o evangelho, louvar a Deus, testemunhar de algo que Deus fez na sua vida, prefere usar a sua boca para falar mal dos outros. Fofoca é um pecadinho que muitas pessoas vivem agarrados a eles e que atrapalha a sua corrida. Orgulho ou soberba pode não parecer um pecado muito grande, mas saiba que é um dos piores pecados, porque ele nos coloca em oposição a Deus. A palavra diz que o Senhor resiste ao orgulhoso, ele resiste o soberbo, mas concede graça aos humildes. O orgulho atrapalha a nossa corrida. Egoísmo ou avareza. Gustavo falou aqui sobre a multiplicação. O coração daqueles discípulos naquele momento em que Jesus pergunta o que eles têm, é um coração egoísta, atrapalha a corrida. Idolatria, seja de qual ordem for, vícios, sejam de qual ordem for, um vício químico, um vício alimentar, um vício comportamental, um vício sexual. Todos esses pequenos pecados são obstáculos da nossa jornada, eles nos atrapalham a correr. O escritor de Hebreus, ele está nos encorajando a nos livrar deles, a abandoná-los. Por isso, seja qual for o pecado ao que você está agarrado, que você não consegue deixar, que tem te acompanhado todos os dias, o Senhor está te dando a oportunidade nessa noite, e Ele está te chamando para que você se livre dele definitivamente. Entenda isso. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para perdoar todos os pecados, sejam eles os pecados mais escandalosos, ou sejam os pecados menos escandalosos, aqueles que parecem inofensivos, mas Cristo morreu no nosso lugar, para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Mas existe uma chave para que isso aconteça: arrependimento, confissão e abandono. E isso cabe a nós, não cabe a Cristo. O papel que cabia a Cristo, Ele cumpriu até o fim. Agora é o seu dever e meu dever de deixar todas as coisas para trás, de nos arrepender dos nossos pecados, de confessá-los diante de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então a pergunta não é se Cristo pode te perdoar, mas se você está disposto a abandonar o seu pecado. Vou repetir. A pergunta não é se Cristo tem poder para perdoar o seu pecado, mas se você está disposto a se arrepender dele, confessá-lo e abandoná-lo de uma vez por todas, porque este pecado está atrapalhando a sua corrida e pode custar a coroa que está reservada para você no final da sua jornada. Efésios, capítulo de número 4, verso 22 ao verso 24, olha o que diz a palavra de Deus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Essa é a corrida que nos foi proposta, de deixar para trás tudo aquilo que nos atrapalha e o pecado, e corrermos nessa jornada semelhantes a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Mas o escritor de Hebreus também afirma que existem algumas coisas que nós estamos tentando carregar enquanto nós corremos, que não são necessariamente pecado, mas que também têm atrapalhado a nossa corrida. E é isso que ele diz: nos livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado.
Então tem coisa que nos atrapalha, mas que não é pecado, mas que de fato impede a gente na nossa jornada de vida, de ter uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida feliz. Algumas delas, eu não tenho tempo de entrar em todas, mas só pincelando algumas coisas que não são pecados, mas que nos atrapalham. Por exemplo, mágoas ou outras emoções mal resolvidas. Quantas pessoas não estão conseguindo correr com desenvoltura, no ritmo de Deus, com alegria no seu coração, tendo prazer na casa de Deus, em servir ao Senhor, em adorar a Deus, em ter comunhão com os irmãos, porque carregam no coração uma mágoa, ou outra emoção mal resolvida. É tempo de deixar essas coisas para trás. O medo, que também não é pecado, é um outro impeditivo da nossa corrida, porque o medo nos paralisa, o medo nos faz correr na direção contrária daquilo que Deus tem reservado para nós. Outra coisa que nos atrapalha, maus hábitos. Maus hábitos são terríveis e não são pecado. Por exemplo, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, você tem um mau hábito de não ler a Bíblia. Se você não tem o hábito de orar, você tem um mau hábito de não orar. E os maus hábitos, eles nos atrapalham. Por quê? Porque naquele momento em que eu poderia estar dedicando a leitura da palavra, a oração, eu estou dedicando a outra coisa que na maioria das vezes estão apenas consumindo o meu tempo e me tornando improdutivo diante de Deus. Outra coisa que nos atrapalha a corrida, a religiosidade. Atrapalha. Má administração das finanças, má administração do tempo, má administração dos relacionamentos, atrapalha a nossa corrida. Você quer uma outra coisa que atrapalha a corrida do crente? Imaturidade. A imaturidade é terrível na vida do cristão, porque ele jamais vai conseguir desfrutar das grandes coisas que o Senhor tem. Por quê? Porque é imaturo demais para lidar com aquilo que Deus tem para ele. Precisamos amadurecer, crescer, desenvolver. Desculpas ou justificativas são outras coisas que nos atrapalham. A pessoa sempre tem uma desculpa para dar para Deus, sempre tem uma desculpa para dar para o pastor, sempre tem uma desculpa para dar para o irmão, sempre tem uma desculpa para dar para o líder, sempre tem uma desculpa para dar para o patrão, sempre tem uma desculpa para dar para o cônjuge. É tempo de parar com as desculpas. Há uma frase que diz que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Outra coisa que atrapalha a nossa corrida de fé é pensar demais naquilo que não deveria. Pensar demais naquilo que não deveria. Eu tenho usado uma frase, vou falar dela aqui, que eu digo para algumas pessoas: pare de arrumar solução para um problema que não existe. Pare de criar solução para um problema que não existe. Está cheio de gente pensando demais, tentando arrumar soluções para problemas que não existem. Isso consome energia, isso impede a gente de ser produtivo em outras coisas que estão mais diante de nós. Nós precisamos entender que muitos estão carregando peso extra pelo fato de prestarem mais atenção nos problemas, nas dificuldades, fazendo com que os seus pensamentos se tornem desfocados e confusos. Tem gente pensando demais no passado, por isso vive depressiva. Tem gente pensando demais no presente, por isso vive estressada. Tem gente pensando demais no futuro, por isso vive ansiosa. É tempo de nos voltarmos diante de Deus, alinharmos a nossa mente com a mente de Cristo, compreender como é boa, agradável e perfeita a sua vontade. Precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, porque quando nós não conseguimos administrar com sabedoria as tentações que se transformam em pecado, e as demais questões da vida que atrapalham a nossa corrida, nós acabamos sobrecarregados, cansados, desanimados, e a pior escolha, perdão,
Tempo seco e ar-condicionado é uma bênção para a garganta. Vamos lá. Voltando aqui. Nós precisamos entender que se nós não administramos e lidamos bem com as tentações que podem se transformar em pecado, e com as demais coisas que nos atrapalham na nossa corrida, nós temos a tendência de nos tornar sobrecarregados, cansados, desanimados, e a pior escolha que alguém pode fazer quando está assim, é desistir e parar. Mas Deus não nos chamou para parar, Deus não nos chamou para parar, Deus não nos chamou para ficarmos estagnados, Deus não nos chamou para ver as coisas passarem diante dos nossos olhos, mas para sermos protagonistas desta história na qual Ele nos colocou. O Senhor pagou um alto preço por mim e por você, Ele deixou o seu Espírito Santo para habitar em nós, deixou a sua palavra para ser o nosso manual de regra, de fé e de prática, nos deixou a sua igreja para ser o nosso ambiente de comunhão e de adoração, tudo isso para nos habilitar e nos capacitar a viver uma vida plena, abundante e feliz para a glória do nome do Senhor. Essa é a promessa de Deus para nós, viver pela fé, correr a corrida da fé. O próprio escritor de Hebreus nos diz no capítulo de número 10, o justo viverá pela fé, e se retroceder não terei prazer nele. E ele conclui, mas nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas somos daqueles que creem e são salvos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O que tem te atrapalhado? O que tem te impedido de correr? O que tem te impedido de viver os planos, os propósitos que Deus tem para a sua vida? Segunda lição que o texto nos ensina é que nessa corrida que nós estamos e que nos foi proposta, nós precisamos manter os nossos olhos na linha de chegada, manter os nossos olhos em Cristo. Olha o que diz Hebreus 12, verso 2 e verso 3. Ele continua dizendo: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Há uma instrução para nós, e eu sei que apesar de fazer parte da vida, o cansaço e o desânimo, fazendo parte da nossa vida, eles não podem nos impedir de continuar a corrida da fé, não podem nos impedir. O que motiva o corredor é saber que após a linha de chegada existe um prêmio, e é por isso que o texto nos encoraja a manter os nossos olhos fitos em Jesus e na recompensa que nós temos nele. E tem muita gente parando na corrida cristã porque tiraram os olhos de Jesus, tiraram os olhos de Jesus. Lembra de Pedro, quando Jesus vem andando sobre as águas, ele está no barco, e eles se assustam, pensando que Jesus era um fantasma. Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Pedro então diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter sobre as águas. E Jesus então diz: venha. E Pedro desce do barco e ele começa a andar sobre as águas. O texto diz que olhando para a tempestade e para o vento, Pedro começou a afundar. Pedro começa a afundar. Pedro sai do propósito que Jesus havia estabelecido para ele. Pedro atrapalha a sua jornada até Cristo, que era a sua linha de chegada, porque tirou os olhos de Jesus. Tem muita gente cansada, muita gente parando, porque parou de olhar para Jesus e começou a olhar para si mesmo e para suas limitações. Ei, pare de olhar para você mesmo e para suas limitações. Na nossa corrida com Cristo, nunca é por nós, é apesar de nós. Nossas limitações são matéria-prima para que Deus possa operar milagre na nossa vida. Entenda isso. Pare de olhar para suas limitações. Comece a olhar de volta para Jesus. Tem muita gente parando porque tirou os olhos de Jesus
e começou a olhar para as falhas e para os defeitos das outras pessoas. Não, queridos, volte os seus olhos para Jesus. Tem pessoas que tiraram os olhos de Jesus e começaram a colocar os olhos nas circunstâncias, nos problemas, como Pedro. Deixa eu dizer, os problemas e as circunstâncias adversas, eles estão todos os dias diante de nós, fazem parte da nossa vida. Mas nós temos que continuar olhando para Jesus, e não olhar somente para os problemas, não olhar somente para as dificuldades. O salmista, no Salmo de número 121, quando ele está cercado pelo exército inimigo, quando ele está cercado pelas montanhas, ele escreve: elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de tirar os olhos destas coisas e olhar para Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 7, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Gálatas 5, verso 7, vocês corriam bem. Paulo começa fazendo um elogio. Vocês corriam bem. E que corrida é essa? A corrida da fé, a corrida da vida cristã. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? A pergunta, quem, sinaliza pessoa. O que significaria uma situação, uma circunstância, um problema, mas a palavra usada não é o que, é quem, porque é de caráter pessoal, e a resposta são eles mesmos. Quem, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Os cristãos da Galácia, eles estavam comprometendo a sua corrida em direção à salvação pela graça, porque eles tiraram os olhos de Cristo e do seu sacrifício perfeito para olhar para outros elementos religiosos como a circuncisão. Eles não estavam satisfeitos com Jesus, eles queriam olhar para algo mais. Entenda isso, querido, nós não precisamos de algo mais, nós só precisamos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, coloque seus olhos em Cristo. Quando nós observamos as Escrituras, nós vemos que pela fé, os grandes homens de Deus, apesar das dificuldades, eles mantiveram os olhos no Senhor e naquilo que era realmente importante. Abraão manteve os olhos na promessa de ser pai. José manteve os olhos no sonho de ser governante. Moisés manteve os olhos na liberdade e na conquista da terra prometida. Caleb manteve os olhos nas montanhas que receberia como herança. Davi manteve os olhos no trono que lhe havia sido prometido. Paulo, tirando os olhos de si mesmo, consegue olhar para o alvo e prosseguir. Por isso ele escreve em Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14. Olha o que ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo deixa de olhar para si mesmo. Paulo deixa de olhar para suas virtudes religiosas, Paulo deixa de olhar para suas patentes militares, Paulo deixa de olhar para suas conquistas espirituais, e ele decide olhar para Jesus, continuar a sua corrida, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, em Cristo Jesus. Então entenda isso, querido. Independente das circunstâncias que estejam acontecendo ao seu redor, dos problemas, das adversidades, do cansaço, do desânimo, não pare de olhar para Cristo, não tire os olhos da linha de chegada, não deixe de olhar para as promessas que o Senhor fez para você, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Continue. Mas pastor, e se eu estiver cansado? E se eu estiver cansado nessa corrida? Se o cansaço
já te dominou. Como dizia aquela letra, daquele louvor do irmão milionário José Rico. O cansaço me dominou. Quem lembra desse hino? Tem crente que lembra. E se o cansaço me dominou, pastor? Se o cansaço tiver te dominado, aprenda a descansar. Esse é o segredo. Porque quem está cansado, descansa, não desiste. Quem está cansado, descansa, não para. Porque é para isso que o Senhor nos chamou. Marcos capítulo 6, verso 30 e verso 31, diz a palavra do Senhor: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Essa orientação de Jesus para os discípulos, que estavam cansados de muitas atividades. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Agora, quanto tempo durou o descanso dos discípulos? Muito pouco, quase nenhum tempo. Porque se você olhar a sequência do texto, vai ser exatamente aquilo que o Gustavo ministrou no momento dos dízimos das ofertas. Quando eles entram no barco e eles atravessam para o outro lado, num lugar deserto, as pessoas, descobrindo que Jesus estava lá, correram e chegaram primeiro. Quando eles chegam no lugar que era para descansar, Jesus vê a multidão com fome e diz: deem vocês algo de comer. E aí começa todo o processo da multiplicação dos pães e dos peixes. Ou seja, os discípulos não descansaram. Mas qual é a lição que Jesus estava ensinando aos discípulos? Que quando nós estamos cansados fisicamente, o Senhor, na sua infinita bondade, Ele nos deu a noite para dormir. Ele nos deu um final de semana para um descanso. Ele nos dá um período de férias. Todos nós temos acesso a estas coisas. Por isso a lição que Jesus estava dando aos seus discípulos é que quando nós cansamos fisicamente, tudo isso já nos supre. Mas Jesus queria ensinar que o descanso para a alma não é em um lugar e não é num tempo, é em uma pessoa, e é em Jesus Cristo. É por isso que ele diz: venham comigo, eu sou o lugar de descanso de vocês, é em mim que vocês vão descansar. Depositem em mim toda a sua sobrecarga, porque eu vos darei descanso. É isso que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso 30. Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entenda isso. Quando nós nos cansamos fisicamente, uma boa noite de sono resolve. Quando estamos mais cansados fisicamente, um final de semana todo resolve. Quando estamos mais cansados ainda, de um ano inteiro de trabalho, um período de férias resolve. Mas quando a nossa alma se cansou, o único descanso possível está em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. É nele que nós precisamos descansar durante a nossa corrida de fé, porque o que cansa na corrida de fé não é o nosso corpo, é a nossa alma. É a nossa alma. Por isso nós precisamos aprender a descansar e entender que a corrida que nos é proposta inclui seguir Jesus pelo caminho e também manter os nossos olhos fixos nele enquanto nós corremos. Quero chamar o ministério de louvor. A nossa corrida inclui seguir Jesus pelo caminho e manter os nossos olhos fixos nele enquanto nós corremos. Não corra para longe de Jesus, corra para perto dele. Muitas pessoas, quando se cansam na jornada da fé,
elas abrem mão da comunhão com Deus, elas abrem mão da comunhão com a igreja, elas abrem mão da comunhão, do servir, como o Gustavo mesmo falou. Estatística diz que de 100% de uma igreja, apenas 20%, no máximo 30% das pessoas estão envolvidas em servir. As pessoas preferem ficar acomodadas, elas se acostumaram. As pessoas preferem correr para longe de Cristo. Não corra para longe de Cristo, corra para perto de Cristo. Por isso o verso 3 de Hebreus 12 diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Quando nós pensamos em Jesus, nós vemos como Ele suportou todas as coisas durante a própria corrida, para continuar indo na direção da cruz, passando por ela, alcançando o seu prêmio. E o verso de número 2 diz, verso de número 2 de Hebreus 12, o verso anterior, ele diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus não desistiu da sua corrida, Ele foi até o fim, e porque Ele cruzou a linha de chegada, Ele recebeu um prêmio. Ele se sentou à direita do trono de Deus. Quando nós olhamos para Cristo, nós precisamos nos inspirar, porque Ele foi até o fim. Cristo poderia ter todos os motivos para desistir, mas Ele não desistiu. Cristo, durante uma pequena fração de tempo, quando Ele está no Getsêmani orando, oprimido, porque Ele sabia aquilo que viria na sequência. A Bíblia diz que Ele transpira gotas como de sangue. Ele faz uma oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, entretanto, não seja feita conforme a minha vontade, mas seja feita conforme a tua vontade. Cristo não desistiu, Ele correu até o fim, por amor a mim, por amor a você. Como nós poderíamos desistir da nossa corrida? Como nós poderíamos deixar o cansaço nos absorver de tal maneira que nos fizesse parar, desistir e abandonar tudo aquilo que Cristo fez por nós? Querido, entenda isso: porque Cristo venceu, nós podemos vencer. Só há possibilidade da minha vitória e da sua vitória porque Cristo venceu primeiro, porque Ele é o maior vencedor, porque Ele chegou até a linha de chegada, porque Ele cruzou, porque Ele venceu. Nós podemos vencer. Por isso, o que nos resta é não parar, porque é uma promessa para todo aquele que vencer. E eu encerro essa mensagem com essa promessa. Apocalipse capítulo 3, verso de número 21. Ao vencedor. A quem? Quem é que vence? Quem vence? Quem não desiste, quem não para, quem cruza a linha de chegada. De novo, nós não estamos competindo para ver quem chega primeiro, estamos correndo juntos para chegarmos juntos na linha de chegada, para todos vencermos. Ao vencedor darei o direito de se assentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Será que você pode aplaudir ao Senhor por essa promessa? Eu não sei como você está na sua corrida, não sei quais foram os obstáculos que te desanimaram, que te cansaram, não sei quais foram os pecados que atrapalharam a sua corrida, ou quaisquer outras coisas que têm te impedido a correr, mas eu quero nessa noite te encorajar a correr sua corrida, a livrar-se de tudo aquilo que te atrapalha, a manter os seus olhos fixos em Cristo, nas suas promessas, no prêmio.
se você estiver cansado, Jesus é o seu lugar de descanso. Ele renova as suas forças para que você continue e se torne vencedor para a glória do seu nome. Aquele que diz, que crê, diz amém e aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Escute isso nessa noite. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Diga isso. Em teus braços é o meu descanso, o meu abrigo. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o Diga, em meu teus braços é o meu descanso mais uma vez. Em seus braços é o meu descanso. 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 Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Pai, nós estamos diante do Senhor essa noite. O Senhor sabe, Deus, como cada um aqui está. Como está o coração de cada um dos teus filhos. O Senhor os conhece no mais profundo do seu ser. O Senhor sabe, Deus, os desafios que estão afligindo cada um. O Senhor sabe aquilo que está cansando cada um dos teus filhos na sua corrida. O Senhor sabe qual é o impedimento que tem atrapalhado eles de correr com desenvoltura e alegria a corrida que lhes foi proposta. Mas, Pai, nessa noite, eu quero te pedir, pela tua misericórdia e graça, que o Senhor derrame sobre os teus filhos um renovo para a sua alma, um renovo, Pai, para a sua mente, para as suas emoções, um renovo para o seu espírito, um renovo físico, para que no nome de Jesus, que tudo aquilo que tem causado peso, que tem atrapalhado, que tem impedido os teus filhos de avançarem, que tem cansado eles, e que até mesmo tem paralisado eles na sua corrida, que nessa noite o Senhor possa ajudá-los a retirar. Pai, se há algum pecado nessa noite que precisa ser confessado, que o teu Espírito Santo possa trazer luz ao coração, clareza e entendimento, que o teu Espírito Santo possa convencer o teu filho do pecado, da justiça e do juízo, gerar arrependimento, confissão, para que eles possam então acessar no Senhor o perdão completo para a sua vida. Que no nome de Jesus, o pecado sendo retirado, que um novo e vivo caminho seja aberto para que eles possam avançar com alegria, com perseverança, como diz a tua palavra. Ajuda os teus filhos a retirar, Senhor, tudo aquilo que não é pecado, mas tem atrapalhado. Talvez seja um sentimento, talvez seja uma mágoa, talvez seja uma falta de perdão, talvez, Deus, seja um mau hábito. Deus, ajuda os teus filhos nessa noite a remover da sua vida tudo aquilo que atrapalha. Abre
abra esse caminho, cria, Senhor, um caminho novo, um caminho, Deus, agradável, para que eles possam avançar com alegria, com perseverança, em nome de Jesus. Que tudo aquilo, Pai, que distraiu os teus filhos, atrapalhou, Pai, a sua visão da linha de chegada, do futuro que está reservado, das promessas que o Senhor fez, que o Senhor possa, Pai, tirar toda a distração e trazer os olhos dos teus filhos novamente fixos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e inspirados por Cristo, inspirados por Jesus, que possamos continuar a nossa corrida até a linha de chegada, porque Cristo nos fez mais do que vencedores para a glória do seu nome. E nessa noite nós tomamos posse e nós declaramos que não vamos parar, não vamos desistir, mas vamos avançar e vamos vencer no nome de Jesus. Aquele que quer diz amém e aplauda o nome dele. Aleluia. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu. Declare isso com fé nessa noite. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Quantos recebem esta palavra nessa noite? Diga para o irmão que está do seu lado: se livra do que te atrapalha, se livra do que te atrapalha. Deus te chamou para uma corrida e o final ainda não chegou. Por isso, se estiver cansado, descanse, mas não pare, no nome de Jesus, porque o Senhor tem para você um prêmio reservado na linha de chegada, para a glória do seu nome. Quantos creem nessa palavra? Aplaudam o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senta no seu lugar por um instante, queridos. Nós já vamos nos despedir, já vou orar por vocês. Mas como todo culto, eu não posso encerrar sem dar uma oportunidade. Duas, na verdade. A primeira oportunidade é para aquele que ainda não passou pela porta. Por isso não tem uma corrida para ser corrida. Como eu mencionei no início do culto, Jesus diz no Evangelho de João, capítulo número 10, que Ele é a porta. E a porta é uma transição entre a morte que o pecado causou na nossa vida e a vida eterna conquistada por Cristo pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Mas para ter acesso a isso, a Bíblia diz que nós precisamos reconhecer e confessar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Há alguém nessa noite que nunca entregou sua vida a Jesus, mas hoje entende que precisa recebê-lo na sua vida, transicionar desse ambiente, para que uma nova história comece a ser contada para você. Alguém que nessa noite de livre e espontânea vontade quer entregar a sua vida a Jesus, dá um sinal com sua mão e eu quero orar por você. Alguém para entregar a sua vida a Jesus? Aonde está? Aonde? Lá. Deus abençoe sua vida. Eu não consegui enxergar porque tem uma luz bem na minha frente aqui e eu não consegui te ver. Mas levanta a mão bem alto que eu quero te ver. Lá. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus.
Tem uma segunda pessoa nessa noite que quer entregar a vida a Jesus. Deus abençoe sua vida. É um convite que o Senhor está falando, que está fazendo. Eu sou a porta. É necessário passar. João, ele diz que aquele que entrar, sairá e encontrará pastagens. É um novo tempo, uma nova história. Há mais alguém para entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deus abençoe sua vida, filho. Há mais alguém para entregar a vida a Jesus? O Espírito Santo me incomoda nessa noite. Deus abençoe a sua vida, filho. Deus abençoe. Eu quero fazer um segundo convite. Há alguém que já entregou a vida a Jesus, passou pela porta, começou pelo caminho, correu bem, só que você correu 100 metros só, e achou que tinha terminado, achou que tinha chegado, e aí você descobriu que não, que além de não ter chegado no fim, tinha muito obstáculo. Isso te desanimou, isso te cansou e te fez parar. Mas hoje você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: ei, não chegou o seu fim, é hora de voltar a correr. Há alguém nessa noite que quer voltar para os caminhos do Senhor? Deus abençoe a sua vida. Há uma segunda pessoa para uma reconciliação? Deus abençoe, Deus abençoe. Há uma quarta pessoa para uma reconciliação? Deus abençoe. Há uma quinta pessoa para uma reconciliação nessa noite? Deus está te chamando de volta. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levante sua mão, você que precisa voltar para Jesus. O Senhor está te chamando nessa noite. Dê um sinal bem alto com a sua mão. Aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Queridos, eu preciso compartilhar desse momento de alegria com vocês, porque a palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende, ou o filho volta para casa, há uma festa, há uma celebração. E se há uma festa no céu, há uma festa na terra, amém? Aleluia. Por isso eu quero convidar você que levantou sua mão, num passo de fé, porque a sua corrida começa agora. Num passo de fé, sai do seu lugar e vem aqui, porque eu quero orar por você nessa noite. Vem para cá, você que levantou sua mão. Nós queremos orar por você. Você não vai vir sozinho, vai ter aí membros da igreja que vão estar te acompanhando, porque nós nos alegramos nesse momento. A igreja pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia! Quando Deus trabalha, a gente não enxerga o final, a gente só enxerga o começo. Quando o Espírito Santo mudou a mensagem, eu não entendi a razão. Agora eu entendo. É para que vocês pudessem estar aqui, para que cada um de vocês pudesse estar aqui. Isso é expressão do amor de Deus pela vida de cada um de vocês. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Ore comigo nessa noite, toda a igreja vai nos ajudar. Repita essa oração. Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que sou pecador e que eu preciso do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua graça. Eu te peço, perdoa os meus pecados, que o sangue derramado na cruz perdoe os meus pecados. Eu te reconheço como o meu único e suficiente Salvador e Senhor. Por isso eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, que o Teu Espírito Santo habite em meu coração e que Ele me ajude nesse novo momento da minha vida, me fortalecendo, me animando, encorajando, para que eu possa continuar a percorrer o caminho até a linha de chegada. Obrigado, porque nessa noite o Senhor me aceita como filho, no nome de Jesus. Amém. Pai, recebe os teus filhos nessa noite. Eles tomaram a decisão mais importante da sua vida. Eles passaram pela porta e decidiram seguir o caminho. Que a tua graça, Pai, seja derramada sobre eles. Que o teu Espírito Santo os ajude em todo o tempo. E como igreja, Pai, que o Senhor também nos ajude a ajudá-los,
a sermos instrumento nas tuas mãos para abençoá-los, ensiná-los e conduzi-los, para corrermos juntos, não uns contra os outros, mas uns com os outros, essa corrida que nos foi proposta, para que todos cheguemos juntos até o final e possamos estar juntos na eternidade, para a glória do teu nome. Toda a igreja diz amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Mais uma gentileza. Nós gostaríamos que vocês acompanhassem essas pessoas aqui do lado, porque eles querem ter uma palavrinha com vocês, rapidamente, até que a gente encerre o culto. Pode acompanhar essas pessoas, nós nos alegramos nessa noite. Se coloque de pé aplaudindo ao Senhor.